Bom, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com o microfone para ver se abafa um pouco o som, porque tem obras aqui do lado. E aí eu queria gravar hoje um pouquinho no ar livre para vocês. Bom, acho que agora vai rolar. Alguns anos atrás, eu era uma pessoa extremamente consumista. Eu tinha o hábito de comprar muito, comprava muito parcelado. Por exemplo, se eu fosse numa loja comprar roupa no cartão de crédito e eu não ia para comprar duas calças ou duas blusas, eu ia para comprar até usar todo o limite do cartão de crédito. Então, se sobrava R$ 100, eu ia ver o que tinha de R$ 100 para completar aquele limite e preencher todo o limite, assim. Quando eu pagava, né, a fatura do cartão, um pouco antes de pagar a fatura, eu já ficava pensando o que eu ia comprar quando liberasse o limite daquela fatura. E isso nem existia Pix nessa época, né? Então a gente pagava a fatura, tinha que esperar de um dia para o outro, mas eu já ia contando com aquele limite, pensando em como que eu poderia usar aquele limite que sobrou. Depois de um tempo, né, de tanto comprar, eu acabei sujando o meu nome, indo para o SPC, para o Serasa, então perdi também os cartões de crédito e eu tinha uma necessidade de comprar. Então todas as pessoas que me davam crédito, tipo, para comprar Natura parcelada, Avon parcelado, né? Ai, não, faça em 3 vezes, né? Há muito tempo atrás tinha muito essa coisa de sacoleira, de vender lingerie em casa. Então, tudo que eu podia comprar para parcelar em 3 vezes, 4 vezes, eu comprava. Então eu sentia muito prazer em comprar e eu tinha muita necessidade de comprar. E nessa época da minha vida, eu tinha um guarda-roupa cheio de roupas, eu tinha mais de 10 pares de sapato, eu tinha muita blusinha, muita calça, jaqueta de tudo quanto é cor, e eu sempre tinha aquela sensação de que eu não tinha roupa o bastante, eu sempre tinha aquela sensação de que faltava roupa, sabe? Quando eu saía, ou ele chegava na frente do guarda-roupa, aí eu olhava, e parecia que eu sempre precisava de mais uma blusinha, de mais uma calça, de mais uma roupa, de mais uma coisa, né? Se estava na promoção, eu comprava também. Então, eu não tinha muita consciência na hora de comprar. E eu também não parava para pensar, porque eu achava que era assim que se vivia, né? Tipo, que era para isso que o dinheiro chegava e saía, dinheiro chegava e saía, dinheiro chegava e saía, às vezes saía sem nem entrar. Aonde eu encontrava um jeito bem parceladinho de comprar, eu ia lá e comprava e depois Deus proverá, Deus vai encontrar, né, um jeito de pagar isso aqui. Até que chegou um momento da minha vida que eu passei por uma crise financeira e foi bem quando o autoconhecimento entrou na minha vida, né? Foi bem quando eu comecei a usar um pouco a cabeça, sair desse piloto automático, assim, de comprar tudo que vê pela frente, e eu comecei a perceber que eu podia escolher, né? A partir do autoconhecimento, desse autoconhecimento, a gente começa a refletir muito sobre tudo, né? O que a gente quer, o que a gente realmente precisa, e para de buscar as coisas porque as pessoas dizem que a gente tem que ter, né? E aí eu comecei, nossa, será que eu tenho que ter? Só que eu entrei no autoconhecimento justamente porque eu estava passando por uma crise financeira muito grande. Chegou um momento da minha vida que eu não dei conta de pagar aluguel, pagar luz, pagar nada. E eu recebi uma ordem de despejo. Eu estava divorciada e com 2 filhas pequenas para criar. As 2 na fralda, tomando uma madeira, bem pequenininhas assim. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? No começo, eu achava que eu era vítima daquela situação. Eu achava, assim, que, meu Deus, Deus não me ajuda, né? Eu achava que eu não tinha nenhuma responsabilidade por toda aquela escassez que eu estava vivendo, por toda aquela falta que eu estava vivendo. E aí, eu me lembro que eu fui morar num porão, embaixo da casa de uma senhora, um porão bem pequenininho, eu e as minhas filhas, e foi ali que eu recomecei a minha vida. E foi ali, buscando vídeos de autoconhecimento e ouvindo pessoas dizendo, né, que a gente criava a nossa realidade e que a nossa realidade era fruto das nossas crenças, fruto dos nossos comportamentos, né, e os nossos comportamentos eram fruto daquilo que a gente acreditava, né, das nossas crenças limitantes. Eu disse, bom, se a minha realidade é fruto das minhas crenças, e se eu mesma crio a minha realidade, eu quero criar uma realidade diferente. Eu não quero mais viver essa falta, eu não quero mais viver essa escassez. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, né? E eu disse assim, Deus, se eu realmente criei toda essa vergonha que eu tô vivendo, toda essa falta, eu me lembro que eu tava até vivendo de doação de alimento na época,
me mostra o que em mim criou essa realidade, me mostra o que em mim criou toda essa falta, toda essa escassez, né, toda essa vergonha que eu estava vivendo. E nessa época, eu estava com mais de 50 mil reais em dívida, né? Isso eu só descobri depois. E aí, quando eu fiz essa oração, chegou um momento, parece que saiu um véu, assim, dos meus olhos. Parece que rasgou, saí do véu da ilusão, assim. Eu que achava que eu era vítima daquela situação e que a vida era injusta comigo, eu comecei a perceber, naquele momento, que eu tinha criado realmente tudo aquilo. Dani, como? Primeiro, através dos meus comportamentos, né? Porque eu tinha muitas questões mal resolvidas de falta na infância. Eu substituí aquela falta na infância, aquela dor que eu não queria olhar, por coisas. Então eu tinha muita necessidade de comprar. E eu comprava e nunca era o bastante, né? Acho que a gente compra, parece que se sente meio que rico, assim, quando tá comprando, né? Então, acho que pobre tem um pouco disso, assim. Era um pouco do que eu sentia. E aí eu comecei a perceber que essa minha compulsão por comprar fazia com que eu tivesse que trabalhar muito para dar conta dessas coisas que eu comprava. E muita coisa que eu comprava eu nem usava, ficava no guarda-roupa, sabe? Tipo assim, eu só comprava por comprar. Ou porque estava mais barato, ou porque sobrou o limite no cartão e eu tinha que usar todo o limite. Então eram compras assim totalmente inconscientes. E aí quando eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu comprava eu não usava e que eu estava doente nessa época, né? Eu fui diagnosticada com transtorno de pânico e ansiedade e eu tomava muita medicação controlada para dormir, para ficar acordada, para sorrir. Eu tinha crises, desmaio, enfim. Por quê? Porque eu comprei muito, aí eu trabalhava na época de confeiteira. Para dar conta de pagar tudo que eu comprava, eu trabalhei mais do que o meu corpo aguentava. E aí não parava para almoçar, não parava para tomar um café tranquila, fumava bastante, final de semana bebia muito. Então, assim, eu não tinha compromisso com o meu corpo, eu não tinha compromisso com a minha vida. Eu passei noites em claro trabalhando, fazendo docinho de o sol nascer e eu não ter nem dormido ainda para dar conta de pagar tudo que eu comprava. E era um círculo vicioso, assim. E quanto mais eu comprava, nunca era o suficiente. Mais eu tinha que comprar, mais eu tinha que comprar. E quando eu olhei para aquilo, para aqueles meus comportamentos, né, e percebi que eu era uma pessoa que comprava coisas que não precisava, comprava o que não podia comprar, né, comprava mais do que eu podia comprar, eu percebi que eu não tinha nenhuma administração financeira. Realmente a gente não aprende isso na escola e às vezes os nossos pais, avós, né, não podem nos ensinar. No meu caso, eu fui criada pela minha avó e eu não aprendi educação financeira na minha infância com a minha avó. E aí eu percebi que eu não sabia administrar dinheiro, eu percebi que eu não sabia nada sobre dinheiro, e eu percebi também que eu vivia num círculo vicioso de comprar, 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 não conseguir pagar, daí o meu nome ia pro SPC, pro Serasa, aí eu esperava esse nome caducar, tipo, ficava enrolando, dizia que ia pagar, mas dizia que não dava para pagar. Eu sempre achava que se eu ganhasse mais do que eu ganhava, eu ia ter uma vida financeira melhor. Só que quando eu me tornei confeiteira, eu ganhava 3 ou 4 vezes mais do que quando eu trabalhava de CLT. E ainda assim, eu continuava endividada. E aí, eu comecei a perceber que virava e mexia, o meu nome saía do SPC porque caducava, dava 2, 3, 4 meses, eu estava no SPC de novo. E aí eu pensei, bom, eu nunca me responsabilizei de verdade por pagar as minhas despesas. Sem contar que virava e mexia, eu ligava para minha avó para pedir socorro financeiro. Ai, vó, me empresta 50, ai, vó, me empresta 100. Então eu vivia muito como criança, assim. Criança não tem muita responsabilidade, né? Geralmente a criança só faz o que tem que fazer porque tem um adulto ali chamando atenção. E quando a gente faz 18 anos, todo mundo ganha nome limpo. Uns vão construir crédito e vão construir grandes limites de crédito e outros vão viver endividados, né? Por quê? Porque é o comportamento da gente que cria o nosso crédito. E daí, nesse período da minha vida, eu comecei a perceber os meus comportamentos ruins de má pagadora, né? E de compulsão por compra, muito consumista. E sempre com aquela sensação de falta, de falta, de falta. Eu decidi que eu queria ser uma pessoa diferente.
Eu decidi que eu realmente queria criar uma outra realidade, que eu não queria viver com o dinheiro mais contado, que eu não queria tá sempre devendo. E aí foi onde eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi colocar num caderno todas as coisas que eu tinha para pagar. Eu não anotava. Então, assim, eu sabia que eu tinha, tipo, comprei um Avon, uma Natura fiado, em duas vezes, 3 vezes eu sabia, e aí era uma angústia, porque daí às vezes eu não tinha dinheiro, aí eu dizia pra pessoa vir dia 10 eu já sabia que eu não ia ter dinheiro, aí chegava dia 10 eu enrolava e passava pro dia 15, passa dia 20, e eu vivia sempre nessa aflição de dívida. Nossa, era horrível, assim, era uma angústia, assim, de ficar sempre enrolando muito tudo, sabe? E aí quando eu coloquei no papel, eu fiquei chocada com a quantidade de coisas que eu tinha para pagar, né? Me lembro que deu 52 mil, se eu não me engano, foi 52.700 reais, tudo o que eu tinha para pagar. E aí eu tinha acabado de quebrar o meu negócio de confeitaria, porque eu acabei comprometendo a qualidade dos meus doces, porque eu peguei muito doce e humanamente era impossível fazer com qualidade todo aquele doce que eu tinha pego para fazer. Isso comprometeu, né, a imagem do meu negócio, isso acabei quebrando. Fiquei com as 2 crianças, né, sim, recebia pensão, mas assim, né, tinha que pagar o aluguel daquele porão. Recebi muitas cestas básicas, assim, de alimento, de doação para comer. E aí era fralda, mamadeira, mucilon e aquela coisa arada toda, porque minhas filhas eram pequenas, né. E chegou um momento e eu disse, não, eu preciso crescer, eu preciso mudar a minha vida, né? E aí quando eu vi aqueles 52.700, eu disse, meu Deus, 52 mil reais em dívida, né, para uma pessoa que tá nessa condição que eu tô. Só que ali eu falei para mim mesma, se eu dei conta de fazer, eu também dou conta de resolver, né? Eu vou resolver a minha vida financeira, eu vou mudar. E ali eu tomei uma decisão. E aquela decisão me deu uma paz tão grande, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar todo mundo, mas eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia pagar. E aí o que eu fiz? Eu me proibi, como uma forma mesmo de me punir e de crescer, de comprar por 2 anos. Então eu fiquei 2 anos sem comprar uma rasteirinha, uma blusinha, uma calça. Eu ia pro shopping, eu olhava as vitrines, mas eu voltava para casa sem comprar nada. Então por 2 anos eu não comprei nada. E como eu vinha daquele lugar de querer comprar muita coisa eu não usava, eu comecei a me desapegar das coisas que não faziam mais sentido para mim no meu guarda-roupa. E eu fui doando muita coisa, doando sapato, doando blusa, doando calça. E como eu não comprava mais, foi diminuindo a quantidade de roupas que eu tinha no meu guarda-roupa. E por incrível que pareça, né, eu me acostumei a viver assim. Tanto que até hoje, mesmo morando num ambiente bem confortável, eu penso muito no que eu vou trazer para minha vida. Tudo que eu compro, eu realmente gosto muito. Tudo que eu compro, eu uso muito, né? Eu não compro por comprar, eu não compro porque tá barato, eu não compro roupa porque tem um limite no cartão, então eu vou comprar todo o meu limite porque eu tenho limite para comprar roupa, perfume e tudo mais, né? E eu aprendi a viver com aquilo que eu preciso. Então eu comecei, né? Eu me tornei minimalista. Porque eu resolvi mudar a minha vida financeira, eu não resolvi me tornar minimalista. Na minha cabeça, o que eu pensava? Na minha cabeça eu pensava que as pessoas ricas, elas compravam tudo o que queria, porque para mim riqueza era poder de compra. Na verdade, riqueza é saber poupar, é saber administrar. A gente não é rico por aquilo que a gente tem. Tem gente que pode ter aí uma Mercedes, mas pode estar com o dinheiro contado ou endividado e pagando aquela Mercedes e não ter nada de dinheiro guardado. A pessoa ela é rica pela quantidade de dinheiro que ela consegue ter guardado, pelo dinheiro que ela tem, e não por aquilo que ela compra, né? Então, na minha cabeça, eu ia ficar 2 anos sem comprar roupa, sem comprar nada, só pagando o que eu tinha que pagar. Todo o dinheiro que entrava era para pagar. E quando essa fase passasse, eu ia voltar a comprar compulsivamente, loucamente. Isso era o que eu achava quando eu tomei aquela decisão. Só que, para minha surpresa, eu fui pagando as coisas que eu tinha que pagar, e aí eu comecei a aprender sobre investimento, porque na minha cabeça carro era investimento, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu vendi meu carro, eu disse, nossa, que alívio, assim. Eu passei a desejar uma vida sem carro, e aí eu comecei a refletir muito sobre tudo. Aí eu comecei a aprender sobre bolsa de valores, sobre o mercado de ações, fundos imobiliários, esse universo todo que eu não sabia nada a respeito, porque eu entendi que eu não sabia nada sobre dinheiro, né? E à medida que eu ia aprendendo sobre essas questões financeiras e tudo mais, e à medida que eu ia vivendo, eu comecei a perceber que aquela Dani lá atrás
comprava muito mais do que realmente precisava. E aí, quando eu cheguei mesmo, assim, que eu bati o martelo e eu vi que eu não precisava de 10 pares de sapato, e nem de 10, 15 calça jeans, e nem de 50 blusinhas, foi quando chegou o momento da minha vida. Eu e o pai das minhas filhas, a gente fez troca de guarda. Então, as minhas filhas até então, depois do divórcio, moravam comigo. E na troca de guarda, a gente fez realmente só troca de guarda, né? Ao invés de ele me pagar pensão, eu pago pensão para ele. E aí eu vejo as minhas filhas um fim de semana sim, um fim de semana não. Metade das férias elas passam comigo, a gente só trocou os papéis, né? E aí nesse momento foi quando eu decidi morar em São Paulo. E aí eu vendi as coisas que tinham na minha casa, vendi sofá, vendi muita coisa. E aí eu comprei uma mala e nessa época eu percebi que as minhas roupas já cabiam numa mala, né? Uma mala média, nem uma mala grande, uma mala média. E fui para São Paulo morar de Airbnb. Morei em vários apartamentos, não tinha uma casa fixa, um lugar fixo. Eu disse, bom, vamos ver, né, se realmente eu consigo viver. E durante todo esse tempo que eu morei em São Paulo, vinha para Santa Catarina, alugava uma casa, olha, às vezes um hotel, ficava com as minhas filhas, voltava para São Paulo, ficava nesse rolê, às vezes ficava em Curitiba, assim, sem um lugar fixo. Eu percebi que durante todo esse tempo não teve um dia que eu acordei triste porque eu não tinha uma roupa, ou porque faltava uma calça, ou faltava uma blusa. Eu me lembro que eu usava aquelas máquinas de lavar que tem nos prédios, né, que você paga acho que R$ 10 a lavagem, 10 para secar. E ali eu percebi que realmente eu vivia, trabalhava para ter coisas, para ter uma satisfação emocional naquilo que aquelas coisas me traziam. Mas aí a compra é isso, né? Quando você compra, por exemplo, um iPhone, um carro, nossa, é muito legal. Só que passa o tempo, aquilo vira comum. Aí você vai lá e tem que comprar outra coisa para ter aquela sensação de estar comprando algo muito legal e a gente fica nesse círculo vicioso, né? E aí eu comecei a perceber que à medida que eu ia curando toda essa questão interna, né, de pai, essa falta de pai na infância, essa falta de mãe, essa escassez que eu vivi também na infância, né, de querer uma bolacha recheada, um salgadinho, não tinha, nunca levei lanche para escola, porque realmente era muita escassez. Até meus 18 anos eu não sabia o que era ter o meu próprio quarto, porque eu dormia com a minha avó. Nossa casa era muito pequena, era uma meia água, não tinha condição de ter meu próprio quarto. E à medida que eu ia curando todas essas coisas, todas essas sombras, né, eu comecei a encontrar satisfação na vida e não mais nas coisas. Então foi assim que eu me tornei minimalista, né, e eu decidi me tornar uma pessoa que sabe comprar à vista, porque até então eu achava que as crenças, né? Ai, pobre só pode comprar se for parcelado. Na verdade, isso não é uma verdade, né? Pobre só pode comprar se for parcelado, se ele quiser comprar agora. Se a gente aprender a esperar, se a gente não tiver pressa de consumir e guardar esse dinheiro, a gente consegue comprar à vista. Então, eu me lembro que quando eu quis me tornar essa pessoa que compra as coisas à vista e ia pagando tudo que eu tinha que pagar, eu fui juntando dinheiro, né? Para comprar o meu sofá à vista, eu juntei dinheiro para comprar meu computador à vista, eu juntei dinheiro para comprar uma geladeira à vista, porque eu usava uma geladeira emprestada, porque eu queria criar esse hábito de comprar à vista, né? Eu queria desconstruir essa crença de que a gente só pode ter as coisas se for tudo muito parcelado. Então, criei o hábito de juntar dinheiro e vou comprar uma blusa, mas eu vou comprar à vista, e aí estava acostumada no cartão levar um monte de peças, né? E acostumar a comprar uma blusa, duas blusas, comprar uma calça, duas calças. Então, eu fui mudando os meus hábitos, né? Fui mudando os meus comportamentos. E eu aprendi um novo jeito de viver, né? Eu percebi que aquela Dani de 8 anos atrás vivia num piloto automático, né? Que a maioria da sociedade vive. É como se a gente não pudesse repetir uma roupa, toda vez que a gente sai tem que ter uma roupa nova, e na verdade não, porque roupa não é descartável, né? A roupa foi feita para usar, e quanto mais a gente usa a roupa que a gente compra, mais barata ela fica, porque ela tem esse propósito mesmo, e que não era vergonha nenhuma repetir roupa. E eu fui mudando completamente, assim. E eu mudei tanto que aí depois que eu aprendi sobre o minimalismo, e aí eu percebi que eu tinha me tornado uma pessoa minimalista. Então, na minha casa, eu só tenho coisas que eu realmente uso. No meu guarda-roupa também. Tudo que tá na minha vida é muito usado. Essa blusa mesmo, eu já usei ela 3 vezes essa semana. Esse short eu já usei 3 vezes essa semana. E pra mim tá tudo bem, vocês vão ver.
Tem vários vídeos que eu gravei com essa roupa e é isso aí mesmo, porque a roupa não é descartável e eu aprendi também a dar muito valor para o meu dinheiro e para as coisas que eu trago na minha vida, né? Então eu diria que eu me tornei minimalista por conta de uma crise financeira e também por conta do autoconhecimento, porque eu comecei a querer criar uma vida com significado e eu decidi trazer para minha vida só aquilo que realmente tem significado para mim, né? Eu parei de querer ter um monte de gente na minha vida, um monte de amigos, de querer ter um monte de roupas. Não, as roupas que eu tenho são roupas que eu gosto muito. Geralmente, quando eu escolho uma cor de esmalte, eu vivo muito aquela cor de esmalte. Eu não tenho vários esmaltes, eu não tenho vários óculos, eu não tenho vários cremes de corpo, eu não tenho vários perfumes, eu não tenho vários shampoos, vários condicionador, porque eu não preciso, né? Então, o que eu tenho mais de um é creme de cabelo, de hidratação, tenho 2 ou 3, porque um é para nutrição, um é para reconstrução, mas eu tenho o que eu preciso e isso me basta, é suficiente para mim, assim. Então, hoje eu me considero sim, apesar de morar num apartamento grande, cada cômodo tem uma importância na nossa casa, né? De acordo com a necessidade que a gente tem, com a quantidade de filhos também que a gente tem. Então, mas o meu guarda-roupa, até vou fazer um vídeo para vocês mostrando um pouco do meu guarda-roupa, né, com a quantidade de roupas que eu vivo, e eu não vivo com essa sensação de que me falta alguma coisa, muito pelo contrário, assim. Hoje eu me sinto contente, né? Hoje eu sinto contentamento, porque cada coisa que eu trago na minha vida não é porque tá baratinho ou porque tem alguém usando, é porque tem um significado para mim, né? Então eu sinto que antes eu vivia com uma vida cheia, um guarda-roupa cheio e um monte de gente na minha vida e um monte de lugares, mas era uma vida cheia de coisas vazias. Eu tinha coisas, comprava, mas eu tinha sempre uma sensação de vazio. Hoje eu tenho muito menos e eu me sinto muito mais feliz, né? Hoje eu sinto que tem contentamento na minha vida, tem felicidade, tem significado, assim. Tudo que tá na minha vida realmente me preenche realmente de alguma forma, sabe? Não é uma coisa que tá ali só ocupando um espaço e que tá por tá. E não foi assim que eu me tornei minimalista. E não sei ser de outro jeito. Eu não me imagino hoje comprando um monte de roupa, um monte de calça, um monte de blusa. Não seria eu, assim. Eu não consigo viver com excessos, né? Então, eu tenho o que é suficiente para mim, né? O que tem significado para mim. E eu confesso que eu me sinto muito feliz em viver assim. E é muito bom olhar para todas essas propagandas de curso, de tudo, e perceber que eu não preciso, né? Eu não preciso daquilo que eles estão me mostrando, aquela blusa, aquela bolsa que saiu, sei lá, o último celular da... Nunca tive iPhone, não tenho vontade de ter iPhone, e não é sobre o iPhone, tem gente que gosta do iPhone, mas tem gente que só tem iPhone para um status, né, para dizer que pertence a um grupo de pessoas que tem iPhone. Então é muito gostoso viver uma vida onde na minha vida eu só tenho coisas que fazem sentido para mim, onde eu não preciso provar para ninguém que eu sou alguma coisa porque eu tenho um monte de coisas. Não, eu tenho poucas coisas que me preenchem muito. E é isso, tá? Então, a proposta desse vídeo é compartilhar sobre como o minimalismo entrou na minha vida e também trazer para vocês essa reflexão. Será que você precisa mesmo de tudo isso, de todos esses cursos, de todos esses livros, de todas essas roupas, de todas essas marcas, né? E será mesmo que a gente precisa? Eu acho que não. Mas isso é um trabalho interno que a gente vai fazendo, né? E à medida que a gente muda, a gente consegue escolher muito melhor o que vai fazer parte da nossa vida e o que não cabe para a nossa vida.